Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? Vamos começar o nosso devocional de hoje. Queridos, tudo que falamos sobre Deus, tudo que falamos sobre Jesus, é porque vivemos isso. Tudo que eu falo aqui para vocês não é invenção da minha cabeça, não é produtos dos meus sentimentos, não é aquilo que eu penso ou é aquilo que eu acho. Toda vez que eu venho aqui, ao vivo, todos os dias, quando eu falo de vocês, de Deus e de Jesus e da sua palavra, são coisas que eu vivo, são coisas que eu experimento, são coisas que eu passei, são coisas que eu passo. Toda vez que você me vê em cima de um púlpito pregando o Evangelho, falando uma pregação, são coisas que eu vivo. Eu jamais vou transmitir para vocês coisas que eu não acredito e coisas que eu não vivo, informações que eu não vivo. Por que eu estou falando isso? Porque a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo na minha vida, ela é real. Ela é real. Eu não estou falando para vocês uma alegoria, eu não estou falando para vocês uma coisa fantasiosa, eu estou falando para vocês uma coisa que eu tenho experiência de vida, eu tenho relacionamento, eu tenho comunhão com Deus. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou abrindo o devocional assim? Porque, queridos, a gente só deve falar, a gente só deve compartilhar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tem em nós. Porque isso é um fato, eu só consigo transferir para o outro aquilo que eu tenho. Eu só consigo compartilhar com o próximo aquilo que eu tenho. Porque se eu não tiver, como é que eu compartilho? Se eu não tenho. Por exemplo, se eu não tenho amor dentro de mim, como é que eu vou compartilhar amor? Se eu não tenho esperança dentro de mim, como é que eu vou compartilhar esperança? Se eu não tenho fé dentro de mim, como é que eu vou compartilhar fé? Se eu não tenho experiência de vida com Deus, como é que eu vou compartilhar essa experiência com Deus? Então, queridos, isso é muito sério, porque se você tenta fantasiar, se você tenta criar recursos imaginários para tentar transferir alguma coisa, o outro não vai conseguir entender e não vai conseguir absorver, porque na verdade não é uma realidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você olha uma pessoa falando, você olha para ela e você fala, não está batendo, a vida não condiz com aquilo que ela está falando. A vida não retrata o que ele está dizendo, ou o que ela está dizendo. Entenda uma coisa, a sua vida, a sua conduta, ela sempre vai confirmar as suas palavras. Então, por exemplo, você fala alguma coisa e a sua vida não é assim, uma coisa não confirma a outra. Vocês estão entendendo? Vocês estão junto comigo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando você discursa, quando você fala, as suas atitudes, a sua vida, ela deve confirmar o seu discurso. A sua vida, ela deve confirmar o seu discurso. Amém? Porque senão fica uma coisa falsa, né? É o que Jesus vai chamar de hipocrisia. Isso acontecia com os fariseus na época.
Os discursos deles eram lindos e maravilhosos, mas a conduta, a forma de viver, por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora é lindo, bonito, mas por dentro estava podre. Era assim que Jesus se relacionava com os fariseus. Então, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado. As nossas atitudes, elas devem e precisam confirmar as nossas palavras. Por que eu estou dizendo isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero compartilhar com vocês hoje os efeitos da presença de Deus. Efeitos que eu vivo, efeitos que eu experimento, efeitos que eu sei por experiência própria. E eu quero compartilhar isso com vocês. A gente fala muito de Deus, da presença de Deus, mas quais são os efeitos? O que me confirma a presença de Deus, de Jesus na minha vida? Por exemplo, se alguém perguntar para você, a presença de Jesus é real na sua vida? Se você responder sim, é um discurso, amém? Se você responder sim, a presença de Jesus é real na minha vida. Mas a sua forma de viver, a sua conduta, ela tem que confirmar esse sim. Senão é hipocrisia. Senão a gente se torna um sepulcro caiado, como dizia Jesus para os fariseus. Então, a presença de Jesus na minha vida e na sua vida, ela produz efeitos extraordinários. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você olhe para a sua vida e você comece a perceber esses efeitos da presença de Jesus na sua vida. Se um desses efeitos que eu estiver falando aqui não existir na sua vida, você precisa rever o seu relacionamento com Jesus. Você precisa rever seu relacionamento com Deus, porque uma vida plena em Deus, ela gera resultados, ela gera efeitos. E eu confesso, quando eu conheci Jesus Cristo, quando eu entendi o que é um relacionamento com Jesus Cristo, a minha vida mudou completamente. Hoje eu experimento, hoje eu vivo, hoje eu vivencio o que eu falo. Então, se eu digo, eu sei, eu experimento os efeitos de Jesus na minha vida, a minha vida vai provar isso. Então, queridos, a sua conduta de vida, a sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar diante das situações, elas precisam e devem confirmar o seu discurso, o seu falar. Então, se você fala, eu confio em Deus, a sua vida tem que demonstrar isso. Se você falar, eu creio em Deus, a sua vida tem que demonstrar isso. Se você falar, eu vivo em Deus, um relacionamento com Deus, eu sou cristão, a sua vida deve confirmar isso. Senão, é hipocrisia. Vocês entenderam? Por isso, hoje, o nosso devocional está baseado no seguinte tema: efeitos da presença de Jesus. Essa palavra, eu absorvi ela e estudei ela e li ela hoje de manhã, quando eu acordei. Hoje eu acordei com um versículo na cabeça, vim aqui para o meu escritório, peguei a palavra de Deus, comecei a ler e comecei a escrever esse devocional. Era umas 4h15 da manhã. E eu comecei a ser alimentado pela palavra de Deus. E eu quero compartilhar hoje isso com você. Por isso, o nosso início do devocional está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, só a parte B desse versículo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão chegando agora, Vanessa,
Márcia, sejam todas bem-vindas. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Existe uma promessa que eu considero uma das maiores promessas de Jesus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não faz? Acaso ele promete e não cumpre? Então existe uma promessa de Deus, de Jesus Cristo para a nossa vida. E essa promessa eu quero começar a ler como início do nosso devocional de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, só a parte B desse versículo. Diz assim, palavras do próprio Jesus Cristo: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês, olha essa promessa, sempre, ou sempre estarei convosco, ou estarei com vocês todos os dias, depende da versão bíblica. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Existe uma promessa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B desse versículo. Quando Jesus Cristo disse isso, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido ressuscitado ao terceiro dia, ele estava pronto para voltar para o Pai, pronto para subir. E ele disse: eu estarei com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, ou em outras versões, para sempre, até o fim dos tempos. E hoje eu quero falar sobre os efeitos dessa presença, porque Jesus Cristo está aqui agora comigo e com você. Jesus Cristo, ele tem um atributo, né? Deus, ele tem um atributo que a gente chama de atributos incomunicáveis. Isso a gente aprende na teologia. Existem atributos de Deus que são comunicáveis. Ele comunica ao homem, que é o amor, é a paciência, é a temperança, é o domínio próprio. Isso são atributos comunicáveis. Por isso que amamos de forma plena quando realmente amamos, por isso que temos paciência quando realmente temos. Isso são atributos comunicáveis. Mas existem atributos de Deus que ele não compartilha com ninguém, porque são atributos que não são comunicáveis. Faz parte da essência de Deus. E uma desses atributos é a onipresença. O que é a onipresença? Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo, por exemplo, não pode. Por isso existem os demônios. Se você não acredita, eu acho bom você começar a acreditar. Um dia eu vou fazer uma live aqui sobre batalha espiritual. Eu vou te explicar, biblicamente falando, o que é a batalha espiritual. No meu discipulado a gente vai entrar nessa questão também. Para quem está fazendo discipulado, já estou aí com 3 turmas ativas, 3 níveis. E depois, o próximo nível agora, a gente vai começar o discipulado, que a gente vai estudar o Evangelho de João. A gente vai desmembrar todo o Evangelho de João. Vai ser o próximo módulo. E junto com isso eu vou entrar também depois em batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual travada, intensa, na minha vida e na sua vida. Então o diabo, conhecido como Satanás, e antes se chamava Lúcifer, o filho da luz, o homem da luz, o ser de luz. A palavra de Deus diz em Apocalipse que quando ele caiu, quando ele foi expulso do céu, ele levou 1/3
das estrelas. Simbolicamente, ele levou 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios. Por quê? Porque o diabo, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse atributo só pertence a Deus. Por isso ele envia quem? Os demônios. Mas isso é uma outra história, uma outra live. Então eu quero que você entenda que existe um atributo que não é comunicável, que é a onipresença. Então Jesus está aí, Deus está aí. Está aqui comigo. Eu sinto a presença dele aqui. Eu creio que você também sinta aí onde você está. Não tem um lugar no mundo que você vá. Não tem um lugar do mundo que você vá que Deus não esteja presente. Que Deus não esteja com você. Então, queridos, quando ele diz, eu estarei convosco todos os dias, ele garante isso. Ele realiza isso. Então você precisa ter a convicção, a certeza de que Deus está com você até o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? Só existe 2 formas dos fins dos tempos na nossa vida. Primeiro é a morte. Quando eu e você morrermos, será o fim dos tempos para a gente. E começaremos uma vida eterna. Ou quando acontecer o arrebatamento, que é outra coisa que eu vou falar depois também numa live, para vocês entenderem o que é isso. Muitas pessoas não entendem ainda. Mas existe uma promessa de que Deus voltará e nos levará com Ele, levará a igreja somos nós, levará a igreja junto dele. Paulo fala muito sobre o arrebatamento, o próprio Jesus fala sobre o arrebatamento. Então isso é o fim dos tempos. Ou a gente morre, encerrou o nosso ciclo aqui na terra, isso é a morte, ou acontece o arrebatamento. Quando Deus volta, entenda uma coisa, Deus disse que viria, e Ele veio. Se você pegar a palavra de Deus e ler, você vai ver isso. O Antigo Testamento sempre anunciou a vida do Messias. Entenda o seguinte, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Se você ler o Velho Testamento, estudar o Velho Testamento, você vai aprender que todo o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, que encerra o Velho Testamento, e aí começam os Evangelhos, todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Ontem, por exemplo, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e uma pessoa me perguntou sobre o tabernáculo. O que significavam os utensílios do tabernáculo? E eu expliquei para ela. Todo o tabernáculo que foi o templo móvel que os hebreus fizeram no deserto, aponta para Cristo. Só que isso, queridos, é um estudo profundo, tem a ver com teologia, eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu quero falar sobre os efeitos da presença de Jesus. Então, queridos, a gente precisa entender que a centralidade cristã da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua presença entre nós. Então, quando ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos, entenda, até o seu último fôlego de vida, Jesus vai estar com você. Ou até o arrebatamento da igreja, Jesus estará conosco. Depois, aí sim, a gente continua eternamente com ele. Mas aí é uma presença gloriosa, tá? Mas a presença maravilhosa do Filho de Deus na nossa vida nos enche de inúmeras bênçãos. E eu quero que você, se você ainda não vive isso, o meu desejo, a minha oração é que você comece a desfrutar da presença de Deus, porque ela é real. Essa promessa de Jesus, que estarei convosco todos os dias, não é uma fantasia, não é uma alegoria. Você acha que você acordou por quê? Você acha que os seus olhos abriram hoje de manhã por quê? Por causa da presença de Deus. É Ele que renova o fôlego de vida em você. Ele que te dá uma oportunidade de viver mais um dia. Porque o controle da morte e da vida está nas mãos do Senhor.
Então, queridos, a presença de Deus, ela é real e você precisa desfrutar dessa presença. Porque essa presença, ela está acima de todas as coisas na sua vida. É uma presença real, é uma presença verdadeira. E hoje, nesse devocional, eu quero te mostrar, à luz da palavra de Deus, quais são as bênçãos, os benefícios da presença do Senhor na nossa vida. Você já deve ter vivido algumas delas que eu vou falar aqui, você já deve estar vivendo, ou você ainda viverá. Mas quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, quanto mais você se torna um homem ou uma mulher de Deus, mais experiências de bênçãos você vive na presença de Deus. Entenda uma coisa, querido, eu sei que eu estou falando com adultos aqui, amém? Isso não significa ausência de problemas. Sabe, é muito fantasioso e muito enganoso você achar que você começou uma vida com Jesus, começou a andar com Jesus, pronto, resolveram todos os seus problemas. Não. O próprio Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, em frente, porque eu venci o mundo. Então existem problemas, enquanto tivermos fôlego de vida em nós, enquanto tivermos vida em nós, teremos problemas, teremos desafios, mas em todos somos vitoriosos, porque como diz a palavra de Deus, em Cristo, ou seja, nessa presença, somos mais do que vencedores. Todos os problemas que eu tenho na minha vida e todos os problemas que eu tive, eu venci. Estou vencendo outros. Porque um dia perguntaram, pastor, você não tem problema? Eu falei, tenho. Você quer uma lista? Eu te dou um monte. Mas eu tenho convicção dentro de mim. Eu não perco muito tempo pensando nos problemas, eu não perco muito tempo pensando nos desafios da minha vida, não. O meu foco está em outro lugar. O meu foco está em outro lugar, o meu foco está em Cristo, a minha vida em Cristo. Eu não perco muito tempo com os problemas da minha vida, não, porque eu sei que eles são solucionados em Deus. O que eu me dedico, o que eu me preocupo é no meu relacionamento com Deus. É isso que eu quero mergulhar cada dia mais, porque essa presença de Deus na minha vida, ela gera efeitos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeira coisa que eu quero compartilhar: a presença de Jesus na nossa vida traz saúde. Entenda isso. A presença de Jesus na nossa vida traz saúde. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 30 a 31. E a sogra de Simão, que era Pedro, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e servia-os. Para você entender esse contexto, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Jesus soube disso e foi até a casa. Chegando lá, chamou ela, pegou pela mão, ela levantou da cama. Nessa hora ela foi curada, a febre passou. Esse mesmo Jesus está na sua vida. Esse mesmo Jesus faz parte da sua história de vida, da sua família. Se você mantém um relacionamento com Deus plenamente, se você mantém a sua vida alicerçada em Deus, nesse relacionamento com Cristo, você terá saúde na sua vida. Não só saúde física, mas saúde espiritual. Você deixa de ter um espírito doente. Você deixa de ter uma alma doente. As enfermidades, elas chegam, mas elas vão embora. Sabe, quando entendemos e entregamos a nossa vida para Jesus, aos cuidados do Senhor de forma plena, sem reservas, sem medo, isso gera saúde em nós. Saúde física e saúde espiritual. Eu vou ser sincero para você, é muito difícil eu ficar doente. É muito difícil. Quem convive comigo sabe disso.
E eu sei por que disso. A minha coluna, por exemplo, eu tive dores esses dias, eu estou praticamente curado dela. Não estou sentindo mais. Deus me enviou pessoas para cuidar de mim, Deus enviou recursos para que eu pudesse, nele, ter saúde novamente. Então, queridos, quando a gente fala que a presença de Jesus gera saúde, é que gera uma atmosfera de cuidado do seu espírito, da sua alma e do seu físico. Olha só o que diz o livro de Provérbios, escrito pelo maior sábio, chamado Salomão. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal. Agora olha o resultado disso. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não tenta viver a sua vida de acordo com a sua própria força. É isso que o Salomão está dizendo em Provérbios. Não queira viver a sua vida tentando achar que você é o responsável por fazer tudo na sua vida, achando que você é autossuficiente. É isso que ele está dizendo. Em vez disso, tema o Senhor. O que é temer o Senhor? Temer não significa medo. Temer significa reconhecer quem é o Senhor e quem somos nós. E continuando, ele diz, evita o mal, seja uma pessoa boa. Seja bom com o próximo, seja bom com as pessoas. Mesmo que as pessoas façam mal para você, retribua com bem. Agora olha o resultado disso. Continuando o versículo. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Queridos, eu conheço uma pastora que ela tem quase 90 anos. Eu nunca vi essa pessoa resfriada. Eu nunca vi essa pessoa espirrar. Eu nunca vi essa pessoa dizer, estou mal. Ela continua pregando. Continua tendo a vida dela, mora só. Tem quase 90 anos. Eu nunca vi essa pessoa ficar doente. A presença de Jesus na nossa vida traz saúde. Se envolva. Tenha um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. E mantenha o seu espírito, a sua alma e o seu corpo com vigor, com saúde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Segundo efeito da presença de Jesus na nossa vida, sua presença traz paz. Sua presença traz paz. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38 e 39, é muito conhecido de todos nós. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se preocupe de nós perecermos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Querido, não importa a tempestade que você esteja vivendo, a presença de Jesus te traz paz. A presença de Jesus te traz paz. Bom dia, Larissa. Seja bem-vinda, querida. Te traz paz. Entenda uma coisa. Paz não é sentimento. Paz é comportamento diante da tempestade. Paz é comportamento diante da situação. Você pode estar no olho do furacão, mas você está tranquilo, você está tranquila. Porque você sabe quem está no controle de todas as coisas. Às vezes, querido, alguém chega para mim, da minha própria família mesmo, chega para mim e fala, me chamam de Fê, né? Fê, eu estou desesperado. Aconteceu isso. A primeira coisa que eu falo para a pessoa, calma,
Fique em paz. É essa paz que você vai começar a sentir agora é que vai te ajudar a resolver esse problema. Calma. Calma. Às vezes você fica desesperado, às vezes você fica descabelado e não resolve nada. Querido, se essa nossa agitação, se essa nossa preocupação, se esse nosso desespero diante dos problemas da vida resolvesse alguma coisa, beleza. Eu ia falar para você, fica desesperado, mas não resolve. Pelo contrário, só agrava o sentimento aqui dentro. Então a primeira coisa, quando uma aflição chegar na sua vida, mantenha a paz. Por isso que Jesus Cristo, quando ele chegava, ele falava, a paz esteja convosco. Não tema, sou eu, fique em paz. Por quê? Porque ele sabe que o importante é aqui dentro. Lá fora se resolve. Quando você está em Cristo, você tem um dos efeitos da presença de Jesus, é a solução dos problemas, por pior que eles sejam. Não existe impossível para Deus. Para nós sim, para Deus não. Para Deus não. Então fique em paz. Eu falo para essa pessoa que às vezes vem conversar comigo da família, eu falo, calma, fique tranquilo. Isso vai solucionar. Calma. Vamos orar? Aí eu chamo a pessoa, a gente ora junto, a pessoa fica em paz. Por quê? Porque a presença de Jesus nos dá paz. Querido, paz é uma das coisas mais buscadas no mundo. Só que estão buscando no lugar errado, porque o único que pode nos dar a verdadeira paz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Olha o que o próprio Jesus Cristo disse. O próprio Jesus Cristo disse, palavra de Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. E qual é o resultado dessa paz? Não se perturbe o vosso coração. Não tenha medo. Olha isso. A fonte de paz se chama Jesus Cristo. Eu nunca terei a paz desse mundo. Esse mundo está corrupto. Esse mundo está virado do avesso, os valores, os princípios. Mas a paz que eu tenho dentro de mim, que eu carrego dentro de mim, ela vem de Jesus Cristo, que me dá essa paz. É confiar em Deus. Como a Ana falou, traz refrigério. Eu sei que tem dias que são difíceis. Eu sei que tem dias que parece que a gente não vai dar conta. Mas quando a gente tem essa convicção de Jesus Cristo na nossa vida, queridos, a gente respira. A gente respira. Porque paz não é sentimento. Paz é comportamento, é estilo de vida. Por quê? Porque a presença de Deus nos traz paz. João vai dizer que a presença do perfeito amor lança fora todo medo. Quem é esse perfeito amor? Cristo. Então, quando você começa a entender e a ter a convicção de que aquela promessa, estarei convosco todos os dias, é real, você começa a viver em paz. Queridos, eu vou ser sincero, nada me tira do sério, é muito difícil. Quem me conhece sabe, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, até para pregar. Quando eu subo no púlpito, às vezes eu vejo aqueles pastores que sobem no púlpito enérgico, falam e tudo. Amém, é o estilo dele. Eu não consigo, eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. Por quê? Porque eu carrego dentro de mim essa paz. Eu não era assim. Eu era ansioso, era uma pessoa que ficava preocupado com amanhã. Hoje, eu procuro viver tranquilo. Então, queridos, esse é o efeito da presença de Jesus, a paz. Amém? Vocês estão comigo?
Terceiro efeito da presença de Jesus. A presença de Jesus anula o poder da morte. A presença de Jesus anula o poder da morte. Se eu perguntar aqui, quem tem medo de morrer? Eu só não vou pedir para levantar a mão porque não dá, né? Mas quem tem medo de morrer aqui? Medo da morte. Eu não tenho. Mas existem pessoas que têm medo da morte. Existem pessoas que quando vão ficando mais velhas, porque quando a gente vai ficando mais velho, chegando numa idade que é a idade que a gente sabe que é uma idade, não digo limite, mas a gente sabe que a gente está chegando no final da vida, cronologicamente falando, a gente percebe que a morte ela vai chegar. E às vezes eu já atendi pessoas de mais idade meio que desesperada, sabendo que a morte está chegando. É natural, é o ciclo da vida. Uma realidade que nos nivela é a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Se Jesus não voltar como ele prometeu, porque como eu falei na palavra, ele disse que veio e veio, viria e veio. Diz que morreria e morreu, diz que ressuscitaria e ressuscitou. E diz que vai voltar, e ele está voltando. Então, enquanto ele não volta, algumas pessoas vão morrendo. Por causa da idade, por causa do tempo. Então, a morte ela é uma realidade. Só que Jesus nos deixa uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13 ao 15, diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tocou na esquife. E os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. A gente está falando da entrada de Jesus na cidade de Naim. É a passagem da viúva de Naim. Ela estava saindo com seu cortejo fúnebre, com seu filho, e Jesus o ressuscitou. Entenda uma coisa, a morte para nós não é o fim. A certeza dela não deve nos causar medo. A certeza dela não deve causar medo. Glória a Deus, Robson, é isso aí. Como dizia Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Você já parou para pensar, se a gente tivesse a possibilidade de perguntar para uma pessoa que já morreu e está com Deus, se a gente tivesse a oportunidade de falar assim para ela, você quer voltar? Você tem a certeza que ela vai dizer, imagina se eu quero voltar. Não existe lugar melhor no mundo do que estar com Cristo eternamente. Enquanto estamos aqui, precisamos viver bem, em paz, tranquilos, cumprindo nosso papel e nosso chamado como cristão. Mas quando formos, vai ser infinitamente melhor. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Isso é uma realidade, queridos. Isso é uma coisa que deve gerar no seu coração esperança e alegria. Não estou falando que você deve desejar a morte, como eu falei, eu estou conversando com adultos aqui, ok? Eu não estou falando para você desejar a morte, não é isso, é mais para que ela não te assuste. Não te assuste. Como não assustou os discípulos, como não assustou os homens de Deus e mulheres de Deus. Depois procura, faz uma pesquisa no Google e pesquisa sobre as mortes dos discípulos. Morreram de forma violenta. O único que morreu por idade foi João.
João morreu de velhice. Tentaram matar João e não conseguiram. João morreu de velhice. Agora os outros foi decapitado, foi crucificado, foram flechados, foram cerrados no meio, foram queimados. Mas tranquilos. Porque eles sabiam sobre a presença de Jesus, eles estavam vivendo o efeito da presença de Jesus. Então, queridos, descansa. Não deixe que a morte te faça preocupar. Viva uma vida plena, tranquila, em paz. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 em diante, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, você crê nele? Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Queridos, a sua alma e o seu espírito não morrem. Esse corpo aqui, essa matéria aqui, esse corpo que temos, ela vai ficar, ela vai deteriorar. Os bichos vão comer, mas o meu espírito e a minha alma, eles são eternos, elas estarão em Cristo eternamente. É o que Jesus está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, estará comigo eternamente. Então não tenha medo, porque um dos efeitos da presença de Jesus na nossa vida é a anulação da morte. Você só vai passar por uma vida eterna. E é instantâneo. Tem gente que pergunta como é que é a morte. Biblicamente falando, isso é uma coisa que a gente pode estudar futuramente, mas lembra que Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a morte é assim: fecha os olhos e abre. Isso é a morte. Morreu, fechou os olhos. Abriu, está com Cristo. É instantâneo. É instantâneo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes as pessoas falam assim: está dormindo no Senhor. Isso é uma força de expressão. Não significa que a pessoa está dormindo. Mas a morte é instantânea. Seja ela de acidente, seja ela do... não importa. Morreu, abriu os olhos. É instantâneo. Você só mudou de lugar. Da terra para o paraíso. Da terra para a presença de Deus. Da terra para um lugar de paz. Da terra para um lugar sem choro, sem sofrimento, sem dor. Amém? Grave o que Paulo disse. Viver é Cristo. Então, enquanto estamos vivendo aqui, que venhamos a viver em Cristo. Morrer é lucro. É estar com Cristo eternamente. Amém? Já estamos caminhando para o final. O quarto efeito da presença de Jesus na nossa vida. A presença de Jesus nos traz segurança. Viva seguro. Entenda que você é guardado, é protegido, protegida por Deus. Onde quer que você vá. Onde quer que você vá. Se sinta seguro. Que mudança ótima, é verdade, Zaguete. A gente só precisa tomar cuidado, querido. O Espírito Santo está ministrando agora no meu coração para eu falar isso. A gente só precisa tomar cuidado com o seguinte: tem gente que deseja a morte porque sabe que a morte é essa passagem de um lugar não tão bom assim para um lugar melhor. E ela vai e comete o suicídio. Isso é perigoso. Tá? Nós não temos o direito de tirarmos a nossa própria vida. Só Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a vida está tão difícil, às vezes a vida está tão carregada de problemas, que a pessoa tenta o suicídio.
que é o suicídio? É estancar uma dor. A dor ela está tão forte, tão violenta, e a pessoa que não tem Deus, que a pessoa que não entende a vida em Deus, a pessoa que não entende a presença de Cristo, ela quer estancar essa dor. Que ela não entende que quem estanca essa dor é o próprio Deus. Quem estanca essa dor é o próprio Cristo, num relacionamento com Ele. Então ela vai e comete suicídio, achando que essa mudança ótima vai acontecer. Então isso o Espírito Santo tocou no meu coração agora para dizer. Então a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Então enquanto estamos na vida aqui, ela precisa ser vivida plenamente, porque será vitória sobre vitória em Cristo. Os problemas virão, venceremos. Os gigantes levantam, a gente derruba. O desafio chega, a gente vence. O choro vem, mas Deus nos restaura. É assim que a gente tem que viver. A nossa vida está nas mãos de Deus. Lembra que Jesus, o que Deus disse para o diabo, para Satanás, quando ele estava visitando Jó? Ele falou, você pode tocar nele, você só não pode tirar a vida, porque a vida me pertence. E foi o que aconteceu, o diabo fez de tudo. Se você ler o livro de Jó, o que a gente vive, nem se chega aos pés do que Jó viveu. Quer ser confortado? Quer ser confortado por uma palavra? Leia Jó. Você vai ver que o que você está passando não chegou nem aos pés dele. Não estou querendo comparar. Sofrimento não é comparativo. Cada um vive o seu. Cada um tem a sua intensidade. O sofrimento não se compara. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Para o diabo fazer alguma coisa, Deus tem que permitir. Então o que você está vivendo na sua vida tem a permissão de Deus. Para você crescer, para você amadurecer, para você aprender, para você ser tratado ou tratada em alguma área. Exatamente, gente, é isso aí. Como a Ana falou, como o Zaguete falou, é isso aí. Tá bom? Então eu quis abrir esse adendo aí, só para que na hora que eu estava falando, o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar sobre isso, tá? Quando eu li ali, mudar para um outro lugar, né? Uma mudança ótima, mas não deixa de ser, é uma mudança maravilhosa. Então, queridos, o último efeito que eu quero compartilhar com vocês é a segurança. Andar com Deus é andar seguro. Viver em Cristo é viver seguro. Seguro. O que é viver seguro? Olha hoje onde você está. Você está aqui, junto comigo. Estamos aqui compartilhando de um momento maravilhoso, de uma palavra abençoada para o nosso coração. Por quê? Porque até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Tem tantos livramentos que acontecem na nossa vida que a gente nem percebe. Por isso, quando chega no final do dia, agradeça pelo dia que você teve, porque com certeza nesse dia você teve tantos livramentos que você nem percebeu, que de repente não era para você estar aqui hoje junto comigo, nessa live. Entendeu? Então você é guardado e é protegido por Deus. Deus dá ordem aos seus anjos para te guardarem. Isso é bíblico. Amém? O salmista Davi, que além de rei era um grande salmista, no Salmo 23, que é muito conhecido de todos nós, ele deixa muito claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é com esse salmo que eu quero terminar. Entenda, ainda que eu ande pelo... Vamos traduzir esse salmo? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que traduzir o contexto e a questão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu tenha desafios, ainda que a minha vida não esteja tão boa assim, ainda que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, ainda que eu não tenha respostas para todos os meus questionamentos, ainda que eu não entenda o porquê que eu estou sofrendo desse jeito, continua o versículo: não temerei mal algum. Ou seja, estou em paz. Estou em paz. Essa paz de Cristo. Não temerei mal algum. Por quê? Qual é o resultado dessa paz?
Qual é o resultado de não temer? Porque tu estás comigo. Aí a gente volta para aquele primeiro versículo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temerei mal algum. Essa paz, essa presença, esse efeito da presença está comigo. E a tua vara, ou seja, a tua correção, os teus ensinamentos e o teu cajado, a tua direção me consolam. É isso que Davi quis escrever. Amém? Então, queridos, efeitos da presença de Jesus na nossa vida precisam ser desfrutados, precisam ser vividos, porque essa presença nos traz saúde, essa presença nos traz paz, essa presença anula o poder da morte em nós e ela nos traz segurança. É assim que eu e você devemos viver, sobre o efeito da presença de Jesus. Então, querido, que sua conduta, que a sua vida, a sua forma de viver seja exatamente esses efeitos. Você crê em Jesus Cristo? Se você falar para mim que crê, é assim que você deve viver. Porque a presença de Jesus Cristo é real na sua vida. Não deixa que nada nem ninguém diga ao contrário disso, porque a vida com Cristo é real. É uma realidade. E só quem vive é que sabe. Só quem vive é que tem a convicção. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos. Ore com fé. Ore para que esses efeitos da presença de Jesus sejam uma realidade na sua vida. Para que essa presença de Jesus você possa desfrutar a todo momento. A todo momento. A live ela vai acabar, mas a presença de Jesus vai continuar. A noite vai chegar, a presença de Jesus vai continuar. Eu e você, em nome de Jesus, acordaremos amanhã. A presença de Jesus vai continuar. Amém? O ano está começando. A presença de Jesus está conosco. Vai passar 366 dias, vão passar. Na verdade, já temos aí 347 dias, 45, 47 dias pela frente. A presença de Jesus estará conosco. Existe uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos nessa presença gloriosa, nessa presença real, nessa presença viva em nós. Como é bom saber que o seu túmulo, Senhor, está vazio, como a manjedoura também estava vazia, como a cruz também estava vazia, mas o trono está preenchido, está ocupado pelo Senhor. Como é bom saber que a tua presença é real. Independente das circunstâncias, o Senhor é e sempre será Deus em nossas vidas, e isso nos garante efeitos maravilhosos. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Como é bom saber que acordamos por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia que se renova sobre nós. Como é bom começar um novo dia, Pai, na tua presença, sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe, sabendo que o Senhor vai na frente, Senhor, quebrando as barreiras, mudando cativeiros, nos trazendo para águas tranquilas e pastos verdejantes, porque na tua presença tudo se faz novo. Por isso, Pai, é bom estar aqui nesta manhã, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, sendo ministrada por ela e cuidado por ela. Como é bom, Senhor, saber que na tua presença temos saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Como é bom ter essa certeza de que somos homens e mulheres saudáveis, plenos na tua presença.
Senhor, como é bom saber que essa tua presença nos traz uma paz inacreditável, nos traz uma paz incrível, porque ela não é um sentimento, ela se torna um estilo de vida, ela se torna um comportamento em nós. Que possamos viver essa paz todos os dias da nossa vida, que possamos viver essa paz plenamente, independente das circunstâncias. É verdade, existem dias difíceis, existem dias que não sabemos se vamos dar conta, existem dias que não sabemos se vamos chegar no final dele, mas independente disso, a tua paz prevalece. Diante das circunstâncias da vida, temos a certeza de que existe um Salvador, existe um Rei, existe um Senhor, existe um Deus, existe um Pai que nos ama muito, que nos carrega no colo, que nos dá essa paz. Não a paz que o mundo dá, mas essa paz que faz o nosso coração não perturbar, faz o nosso coração permanecer pleno no Senhor, sem medo, sem preocupações, prontos para enfrentar qualquer desafio, qualquer problema, porque em Cristo, nessa presença, somos mais do que vencedores. Pai, muito obrigado pela tua presença. Não merecemos, mas é pura graça, é puro amor, é pura misericórdia que nos alcança todos os dias. Pai, obrigado por anular o poder da morte. Não morreremos, mas mudaremos de vida, de ciclo. Um dia estaremos eternamente com o Senhor, sem preocupações, sem medo, sem questionamento, sem tristeza, sem choro. Estaremos plenamente no Senhor para sempre, vivendo plenamente com Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, obrigado por, na tua presença, nos trazer segurança. Como é bom acordar seguro, como é bom dormir seguro, como é bom viver em segurança. Como diz a tua palavra, tudo pode acontecer, mas somos guardados, protegidos pelo Senhor. Pai, que venhamos todos os dias desfrutar da tua presença, dos efeitos da tua presença, e que possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online com a gente agora, que o Senhor abençoa, que o Senhor derrama mais da tua graça, que o Senhor faça dessa palavra virar bálsamo, virar vida no coração de cada um deles, que eles possam desfrutar os efeitos da tua presença, que eles possam desfrutar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado e vai proporcionar mais e mais na vida deles, porque o Senhor é fiel. Não se trata de nós, se trata do Senhor e da tua fidelidade. Pai, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser inundados, encharcados pela tua presença e pelos efeitos que ela produz. Que eles possam, a partir de hoje, viver tranquilos, em paz, independente das circunstâncias. Por isso, Pai, os abençoa em nome de Jesus. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam abençoados como fomos por essa palavra. Que a tua presença também seja real na vida deles. E que eles possam desfrutar dos efeitos dela em todas as esferas da vida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, que é imensurável. Que não temos como viver, medi-lo, mas experimentar a cada dia. Obrigado, Pai. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço pelo dia de hoje. Que possamos viver esse dia com essa palavra, que esta palavra possa ecoar na nossa vida, no nosso coração. E hoje queremos viver mais e mais no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém? Guarde essa palavra. Efeitos da presença de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? É possível viver em paz. É possível ter uma vida saudável. É possível ser guardado, protegido pelo Senhor. E entenda, a morte é anulada em Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Amém, queridos?